Momento agora de falar de tecnologia. Quero apresentar para vocês o que a gente adquiriu agora, que é a máquina chamada Ignite. E você que está assistindo aqui, que está no Instagram, corre lá no YouTube, clica no link da bio e direciona lá, e se direciona que eu quero te explicar um pouquinho mais. Seja bem-vindo ao nosso canal, ative as notificações. E aqui eu quero ter um canal para compartilhar sobre tudo que a gente vem trazendo para vocês e ter sempre uma rotina de assuntos importantes para você deixar um pouco mais de conhecimento para vocês. Nosso momento agora é uma nova fase da cirurgia plástica em que tudo vem se desenvolvendo ao longo do tempo, como se desenvolve técnicas, as performances das técnicas, e também os aparelhos também vão seguindo a nova tendência em entregar algo que possa compatibilizar mais com a cirurgia, entregar um resultado, que a gente pensa num resultado bom. Resultado bom, ele envolve a questão de técnica, questão de interação com o corpo, tecnologias que são aprimoradas cada vez mais, entregando um resultado que possa ser mais compatível dentro de um quadro de um paciente que está bem de saúde. E acima de tudo, isso vai trazer, falando dessa máquina, é uma plataforma gigantesca, né, em relação à possibilidade de tratamento, em que ela traz todo um aparato com vários tipos de ponteira para tratar basicamente o corpo todo. Isso pode envolver desde o rosto, né, a gente vai perdendo um pouco de colágeno, nós vamos envelhecendo, a cada ano a gente perde mais ou menos 1% do colágeno. Então a gente já tem ponteiras específicas que vão tratar desde as rugas mais finas, desde as marcas, os vincos, as marcas de expressões, flacidez, gordura localizada, e tudo isso pode ser feito de uma maneira associada à parte corporal. Então você tem ponteiras específicas, por exemplo, Morpheus de face, que é um Morpheus com menos ponteiras, com menos agulhas, e dispositivos que são as peças de mão mais delicadas. Temos o Face Tight, nós temos também o Quantum menor, o Quantum pequenininho, e associados ao Morpheus 3D, que ele vai entregar uma energia mais funcional, vai ter um pouco mais de eficiência. A gente sai um pouco dessa parte de face e vai para a parte corporal. Quando a gente vai perdendo colágeno, né, quando a gente vai envelhecendo, seja pelo também ganho de peso, também que é um dos fatores, a gente vai adquirindo marcas de pele, dobras, e isso tudo vão trazendo um envelhecimento corporal, e isso vai trazendo uma queixa ao longo do tempo. E o grande negócio é que hoje, essa nova máquina permite com que você possa fazer a entrega dentro de uma cirurgia combinada, por exemplo, lipoaspiração, como também pode ser feito de maneira isolada. Por exemplo, agora a gente pode fazer apenas um tratamento de pele, né, ou um tratamento que vai atuar sobre a pele e abaixo da pele. Então podemos usar tecnologias que vão atuar em camadas mais profundas, camadas intermediárias e superficiais, e também a gente pode agir na pele sobre um todo. E aí isso vai fazer um pouquinho mais sobre o quanto que é um tipo de ponteira da máquina Ignite, que foi criado pelo Alfredo Royos, que é um cirurgião da Colômbia que desenvolveu. Com muita técnica e muita inteligência, ele percebeu que ele poderia criar um tipo de peça de mão, um tipo de ponteira que fosse mais eficiente. Então, como que ele fez? Ele entendeu que se a gente pudesse recriar na ponta da ponteira um ciclo de energia que fosse disparado de maneira circular, a gente conseguiria abranger uma maior quantidade de tecidos. E ele bolou uma ideia muito bacana. Através de disparos em microsegundos, a gente consegue fazer uma ablação, uma coagulação, e aquilo vai estimular a pele a contrair. E o mais legal é que não precisa de gás. Esses são os diferenciais da máquina Ignite, que ela consegue dispensar o uso de argônio, o uso de hélio, e que isso vai tornar um pouco mais seguro. E não apenas isso, o que o paciente vai ter, além também, é menos inflamação, vai ter menos edema, porque o gás demora até 21 dias para ser absorvido pelo corpo. Então a gente vai ter um pós-operatório melhor, mais confortável para o paciente. Então o cirurgião precisa se preocupar também com a entrega, com o resultado e o conforto pós-operatório. E é extremamente rápido, e assim é muito tecnológico. E antes das outras, comparando as outras tecnologias, as temperaturas que eram atingidas por versões anteriores ou até outras máquinas eram um pouco menor. Essa chega até 100 graus, mas com disparos muito rápidos, e o que torna realmente essa ponteira muito segura.
E aí realmente isso vai ser útil, bastante útil, a gente já começa a utilizar. Eu fui o primeiro cirurgião a buscar essa máquina, que eu queria realmente trazer algo novo e sempre da minha pessoa, sempre inovar. E realmente a gente consegue fazer tudo hoje, realmente abordar qualquer parte do corpo. Seja as dobrinhas, seja flacidez de perna, tratamento de rugas, rugas de face, rugas de cotovelo, joelho, das mãos, parte de pele, pós-lipoaspiração, a gente consegue atuar em realmente pessoas que já tiveram cirurgia anteriores e que desenvolveram uma flacidez. Isso também contempla muitas pacientes que fizeram cirurgias no passado e tiveram o desenvolvimento de flacidez, né, porque não tinha essas máquinas e agora ela consegue ainda realmente rejuvenescer bastante. E outra coisa legal é que tem um estudo em andamento, mas de forma que aparentemente ela consegue uma contração maior do que as outras máquinas, que isso tem sido colocado. Mas é importante lembrar que por mais que a máquina seja incrível, ela não faz milagres. E a gente tem pessoas que têm flacidez leve ou moderada, são as que mais vão se beneficiar pelo tratamento, as que mais vão ter resultados, porque consegue trazer uma flacidez que é leve, praticamente zerar, e a flacidez moderada melhorar bastante, tornando leve ou praticamente inexistente. Pessoas com flacidez mais altas, pessoas que têm uma pele muito envelhecida, que são inflamadas, que não treinam, que consomem muito açúcar, que fumam, e pessoas mais velhas, elas tendem a ter uma resposta menor, porque de forma biológica o corpo ele não tem tanta capacidade, por um lado pelo envelhecimento e por outro por ter fatores externos, né, chama de epigenética, que conseguem fazer com que o corpo dela não consegue ter tanta saúde dessa forma. Então, nesse caso, os pacientes eles vão responder menos. Mas o mais importante de tudo é que para você merecer receber essa tecnologia, você tem que ter uma auto-observação, você tem que fazer a sua parte para que quando você receber essa tecnologia, você vai poder usufruir de uma máquina mais atual, mas você tem que estar bem, você tem que estar com os exames bons, você tem que ter uma vida saudável para que você possa responder. E o mais importante de tudo, a resposta total, você tem que imaginar e aceitar que a resposta, ao longo do tempo, ela vai ser do paciente. Mas a gente parte do pressuposto que é algo mais moderno, que vai fazer com que seu corpo seja estimulado bastante a produzir. Mas a resposta final, ela é do paciente, ela não é do aparelho. E o aparelho está aí com interagir para estimular mais você. Mas não adianta a gente usar uma tecnologia maravilhosa se você não estiver com um corpo apto para poder responder, tá? Então o Ignite está aí, revolucionando tudo. A gente vai poder tratar todas as partes do corpo que você imaginar. Então ele assume um foco muito importante no tratamento de flacidez, rejuvenescimento corporal, facial, de maneira global, tá? Então, caso você tenha interesse, para saber mais, nossa equipe está à disposição para te ajudar e aí trazer mais na vanguarda aí de uma cirurgia de alta performance. Se você gostou, comenta aqui embaixo.